E o pastor disse que não tinha dinheiro para comprar peças íntimas para a sua mulher. E a sua mulher, a sua esposa, aquela que cuidava da igreja com ele, com a peça íntima rasgada, morrendo de vergonha dele, e ele não teve dinheiro, pelo menos naquela ocasião. Doutor Miguel, isso é uma humilhação. Luiz Mário, naquele mesmo período, o plano de saúde de Júnior, o seu, de sua esposa, o de Judite, o dos filhos de Ailton, eram cerca de 5 vezes o valor do plano de saúde que aquele pastor implorava para a sua esposa. E vocês negaram. Os pastores que recebem também já é recolhido o dízimo. Quer dizer que não é voluntário, é obrigatório. E também esse GERPEC. É por isso, Josué, que alguns pastores, até por desconhecimento, ligam para mim, eu não vou citar nomes, lógico, e ligam para mim querendo, doutor, o que é que eu faço? Você não pode fazer nada, meu irmão. Você está sendo enganado. Assim como esse pastor da Paraíba, os pastores aqui no estado de Pernambuco estão sendo enganados e vão continuar sendo enganados, porque nenhuma voz entre esses pastores submissos se levanta. Nenhuma voz. Se levante. Se levante quando tiver reunião. Pastor, isso está errado, pastor. Jesus não está aqui não, pastor. Faça isso, porque se Jesus estivesse numa reunião dessa, ele faria isso. Não engane mais nossos idosos. Você viu o pastor Félix? Que coisa deprimente. A gente está vendo na face dele que ele está com problema. Mas se ele for jubilado, vai passar necessidade, Josué. Está entendendo? A situação é essa. Os pastores ficam fazendo de tudo para não ir para o jubilamento, porque se for, vão passar por necessidade. E eu faço uma prova. Os familiares procurem a direção da igreja e peçam a contribuição. Peçam a contribuição. Josué, você me relatou um fato que aconteceu há anos atrás, quando você foi conversar com um diretor. Isso. Fala aí, Josué. Em 2017, eu estava sentado na mesa, como estamos aqui, com o primeiro secretário, Luiz Mário. E naquela ocasião, né, quando instalaram a comissão de aconselhamento, em função das minhas denúncias, eu sentei-me à frente dele e queria denunciar porque sabia desses altos salários pagos, dessas mordomias, desse luxo, dessas regalias desses gestores, presidentes e diretores, em função, vamos dizer assim, doutor Miguel, da escassez de recursos do povo. Então, eu, em frente a Luiz Mário, eu pedi um relatório financeiro, porque eu não queria denunciar irresponsavelmente. Ele me disse, mas você não pode porque está sob júdice. E eu disse, ô Luiz Mário, me diga onde está no estatuto que uma pessoa sob júdice, o que era sob júdice que ele disse, é porque a comissão tinha sido instalada, tinha me ouvido e estava aguardando a decisão. Eu disse, me mostre aqui no estatuto onde é que existe que um membro não pode ter acesso ao relatório financeiro da igreja. Aí ele disse, não, mas fale com o presidente da comissão, e desconversou. E eu sabia que era uma forma de não prestar contas. Mas o detalhe é que quando estava nessa conversa com ele, o telefone tocou. Era um pastor do interior. E ele falando comigo, e pela expressão facial, e pela maneira como ele estava dizendo, e depois até ele comentou comigo, era um pastor, um obreiro, já idoso, cuja mulher, a esposa, estava também doente, e o pastor dizia, olha, eu não tenho problema, não precisa pagar meu plano de saúde, mas minha velha, que já está necessitando, por favor. Então, o Luiz Mário, insensivelmente, é bom que se diga isso, ligou, aí eu não sei para quem, olha, faz uma tomada de preço aí, de um plano de saúde para uma pessoa a idade, aí deu a idade da irmã, 2017. E a pessoa voltou para ele e ele disse no telefone na minha frente, disse, olha,
São R$ 700. É muito dinheiro por causa da idade. A igreja não tem condições de pagar. Luiz Mário, naquele mesmo período, o plano de saúde de Júnior, o seu, de sua esposa, o de Judite, o dos filhos de Ailton, eram cerca de 5 vezes o valor do plano de saúde que aquele pastor implorava para a sua esposa. E vocês negaram. Foi isso, doutor Miguel, que eu lhe falei. Infelizmente, Josué, é dessa forma que o nosso idoso é tratado. Como você sabe muito bem, existem pastores hoje no nosso estado passando necessidade. Existem pastores hoje passando necessidade. E a gente vem denunciando, enquanto essas pessoas estão sofrendo, a cúpula da direção está viajando, está comprando imóveis, está comprando carros. Doutor Miguel, isso é uma agressão. 2 carros SUVs, ter tração nas 4 rodas, né? Um carro de alto padrão, além disso, blindado. Ele chegou na audiência com esses 2 carros, olha, irmãos, chegava um carro com ele, era um preto, e chegava um branco atrás, mesmo modelo. E se a audiência demorasse, doutor Miguel, 2 horas, esse carro estava lá no estacionamento, com o ar-condicionado ligado, esperando o senhor Ailton José Alves descer. Então, é uma coisa mesmo fora de propósito. Enquanto eu vou dizer aqui, conversando com um pastor, e eu não vou dizer o nome, nem a cidade, mas ele chegou e disse: irmão Josué, eu sou muito humilhado. Meu irmão, olha, irmãos, me desculpem, mas eu vou ter que falar isso aqui, porque a não ser que a gente abra a cabeça das pessoas para colocar essas verdades. A gente aqui não está falando mentira, não. Olha, nós não temos que guardar pecado. A gente denuncia porque a igreja é um corpo ministerial, é o corpo de Cristo. E quem assim tiver, né, o privilégio de trabalhar nela, deve trabalhar como Jesus ensinou, como os apóstolos seguiram. Então, pode ser José Carlos, pode ser Ailton José, pode ser quem for, procedeu indignamente e não conforme com o que a Bíblia diz, nós vamos aqui falar e criticar sim. E o pastor disse que não tinha dinheiro para comprar peças íntimas para a sua mulher. E a sua mulher, a sua esposa, aquela que cuidava da igreja com ele, com a peça íntima rasgada, morrendo de vergonha dele, e ele não teve dinheiro, pelo menos naquela ocasião. Doutor Miguel, isso é uma humilhação. Isso é uma humilhação. Isso é uma opressão psicológica, material. Isso afeta o equilíbrio emocional. Como é que esses homens têm condições, a não ser que seja um teatro, de ensinar, doutrinar e falar sobre o direito alheio, a justiça e a equidade? Se ele vê, como eu falei, o gestor presidente em viagens primeira classe, hotéis 5 estrelas, e são 6, 7 viagens por ano, compreendeu? E leva o secretário, as esposas, comissão de pastores, está lá na Argentina agora, há mais de 15 dias, e esses pastores sofrendo no campo. Agora, uma coisa também, doutor Miguel, Roseli, a filha desse pastor, ela fala nesse áudio aqui algumas coisas importantes. Primeiro, ela disse que o pai trabalhou 50 anos. Significa que o pai entrou mocinho, com toda a força intelectual de trabalho, se gastou, deu a vida. Isso na Paraíba. Mas aqui em Pernambuco é a mesma coisa. E esses homens, eles têm morrido e não têm falado a verdade. E nessa administração, com desvio de conduta, nessa administração,
que comete injustiças, arbitrariedades, não tem um só obreiro que fale essa verdade. Irmãos, Jesus disse, olha, bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. Se você senta-se no púlpito da igreja para ministrar a palavra, para falar que as pessoas devem ser honestas, devem ter senso de justiça, de equidade, você está sendo hipócrita, porque você está vendo o seu pastor presidente oprimindo, usurpando e tomando o direito alheio, e você não se levanta, não como rebeldia, mas para exigir, segundo os preceitos divinos, que se estabeleça o mínimo de justiça e equidade na distribuição da qualidade de vida desses homens. Então, 50 anos de trabalho, doutor Miguel, dedicado, e depois o homem morre há 2 anos, a irmã Roseli fala, e a esposa, para ganhar R$ 1.200, a filha se dirige para buscar o dinheiro, porque a irmã é doente, e quando é na Paraíba, isso na administração do pastor José Carlos, mas aqui em Pernambuco, nós temos denunciado também isso aí, não é de uma vez só, não é uma pessoa só. E eles dizem, venham buscar tal data. Agora, eu já ouvi o pastor José Carlos de Lima, e aqui, olha, nós não temos que guardar pecado. A gente denuncia porque a igreja é um corpo ministerial, é o corpo de Cristo. E quem assim tiver, né, o privilégio de trabalhar nela, deve trabalhar como Jesus ensinou, como os apóstolos seguiram. Então, pode ser José Carlos, pode ser Ailton José, pode ser quem for, procedeu indignamente e não conforme com o que a Bíblia diz, nós vamos aqui falar e criticar sim. Então, negou, ou seja, adiou R$ 1.200. Agora você vê na internet, pastor José Carlos de Lima, dizendo que já andou a pé e hoje anda na, como é que ele chamou, na Hilux dele, na Hilux. Aí paciência, e a viúva, obviamente a Hilux tem, olha, presta atenção, irmãos, um IPVA muito caro, manutenção caríssima. Doutor Miguel, em 2000 preste bem atenção, em 2008, tinha um colega que tinha uma Hilux novinha, né? E naquela época, não sei, a informação que ele me deu era que uma bomba de combustível da Hilux custava R$ 8.000. É caro. A manutenção de um carro desse é muito caro. Né? Combustível, tudo. E uma situação dessa no campo, os pastores que produzem... Passando fome. Passando fome.